Se você aí acha que quadrinho é só coisa de super-herói, você tá muito enganado. Esse é o exemplo de Black Hole, que é um quadrinho super intenso e profundo, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou a Kai Valentim, sejam bem-vindos ao Random Lady. Hoje nós vamos falar de uma graphic novel chamada Black Hole. Black Hole é essa graphic novel do Charles Burns, que é um autor já bem conhecido no meio dos quadrinhos. Inclusive, se você não sabe o que é graphic novel, eu vou explicar rapidinho. É um termo utilizado para denominar quadrinhos longos, que são quase um livro de 100 páginas, 200 páginas, que são umas novelas, né? O termo já é autoexplicativo, novela gráfica, graphic novel, beleza? Seguindo. Charles Burns demorou quase 10 anos para publicar o Black Hole por completo. Isso porque a história foi lançada em 12 unidades, em 12 edições, que foram publicadas entre 1995 até 2005, a sua edição, onde fechou o ciclo completo. Então, Black Hole não é nenhuma novidade, não é nenhum lançamento. Algumas pessoas já conhecem, mas infelizmente é pouco visto por aí, pouco falado. O que é muito triste porque é um livro, é uma história sensacional. Charles Burns coordenou 100% desse livro, de Black Hole. Desde a arte, desde o roteiro, desde a edição, publicação, até onde ele seria distribuído e a data que ele seria distribuído. Então, ele se dedicou muito por esse livro e você consegue ver que tem bastante alma do próprio autor, mesmo você não conhecendo ele, você consegue ver que tem muita alma dele, muito toque dele na história. Primeiro que Black Hole é um livro muito profundo, muito intenso e muito bom também. É tudo muito, né? Muito. A primeira coisa que você vê e a primeira coisa que te choca é a arte, né? Porque logo que você abre o livro, tá lá a arte, não tá a história, né? Só a arte. Os desenhos, os traços do autor, ele é muito diferente. Eu poderia brincar aqui que é quase um Turma da Mônica, no bom sentido, porque são traços grossos, são traços precisos. Ao meu ver, parece até que é um desenho feito para ser digital, parece até um desenho que foi feito para virar uma animação futura. Óbvio que a gente não sabe se essa era a intenção real do autor ou não, mas os traços e os desenhos e a arte me deu essa sensação de que eu estava assistindo uma animação impressa, o que é bem bacana e diferente no meio dos quadrinhos. Logo em seguida, passando algumas páginas, você imerge no mundo que o autor quer te mostrar, que é um passado existente, porém levemente modificado. Isso porque Black Hole se passa logo quando surgiu a epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS e as pessoas portadoras de HIV positivo. Lá no meado dos anos 70, 80, aquela parte ali, até quando o David Bowie estourou também, ele cita David Bowie no quadrinho, que é bem interessante, e aí você consegue sacar qual década que eles estão falando ali, através desse detalhezinho aí do CD do David Bowie. A história se passa aí nessa época e gira em torno dos jovens que descobrem, que estão ali no ensino médio e descobrem que tem alguma coisa errada com o corpo dele, justamente depois de praticarem algum tipo de relação sexual com outras pessoas. E como que eles estão encarando isso com eles mesmos e com a sociedade. É muito incrível porque a gente vê que eles não buscavam ajuda naquela época porque eles tinham medo ou eles não sabiam, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E eu pensei, nossa, isso acontecia muito antes. Mas, se você for parar pra pensar, ainda acontece hoje em dia. Muitas pessoas têm algum tipo de problema, algum tipo de doença e têm vergonha de procurar ajuda e tudo mais. É um assunto que ainda é recorrente, infelizmente, até os dias atuais. O diferente dessa história, o fantasioso dessa história, é que o autor escolheu uma maneira gráfica para mostrar para você, leitor, a diferença das pessoas que estavam portando essa doença e as pessoas que não estavam portando essa doença. Além do comportamento super agressivo que as outras pessoas tinham com elas, que era um comportamento de discriminação, um comportamento de medo, de repulsa, o autor escolheu graficamente uma mutação genética, uma espécie de... é mutante, né? É, uma questão de aparência. Uma espécie de mutante para classificar as pessoas, os jovens que estavam passando por isso. Então você logo vê que surge um rabo,
surge escamas, troca de pele. Então foi essa maneira que o autor escolheu de mostrar pra gente graficamente o preconceito que a sociedade tinha com essas pessoas naquela época, que essa doença não é uma doença fisicamente modificável, ela não muda o exterior da pessoa. E mesmo assim, ele escolheu essa mudança, essa mutação no exterior para mostrar pra gente, chocar a gente e nos relatar, nos dar essa sensação do preconceito que eles tinham quando isso aconteceu. Black Hole é uma história muito profunda, é uma história de camadas, né? É uma história que você, a princípio, dependendo da sua experiência, pode ser interpretada de uma maneira ou não. O interessante desse livro é como o autor consegue provocar um medo em você, um medo de virar a página e ver o que vai ter logo em seguida. Porque a arte, ela é assustadora também. Não é só a história que causa. A história é até um roteiro simples, um roteiro não muito assustador, nem muito, sei lá, exagerado. É um roteiro simples. Mas o desenho, a arte, é que causa mais repulsa, causa mais nervosismo na gente. Então, foi muito interessante ter essa sensação de ter medo de virar a página, porque é uma escolha sua, né? É diferente de um filme que você está assistindo e, obviamente, você vai ter que ver a próxima cena. Aqui não, aqui vai ser no seu ritmo e, mesmo assim, ele vai te pegar a qualquer instante, porque ele tem o poder da arte dele, do desenho dele, te assustar de uma maneira positiva, porque é a intenção do autor. Então, quando ela é assustadoramente bizarra, assustadoramente profunda, assustadoramente ridícula, né, assim, a ponto de ter coisas, sei lá, esquisitas, rasgos, gosmas, essas coisas esquisitas. Essa intenção dele, então, foi perfeita, porque a intenção dele era te assustar, era te pegar, te causar nojo até às vezes, e é o que consegue, mas não é um livro muito pesado a ponto de você falar, caraca, mano, não consegui dormir. Não, só vai te deixar refletindo um pouco, mas você pode ler tranquilo, no ônibus, qualquer lugar que você tiver, você lê tranquilo. E deixando claro também que eu tenho aqui essas duas edições, que tá ao contrário, que é a introdução à biologia, que ele explica mais um pouquinho como é que é, e o fim. Mas, como eu disse anteriormente, esse livro foi lançado em 12 edições, né, 12 mini revistinhas, e depois assim, dessa forma, por essa editora. Porém, atualmente você consegue comprar ela numa edição só apenas, acho que até de capa dura, que tá pela editora Darkside. Se você quiser, tem o link aqui na descrição, dá uma olhada lá pra você entender melhor, dá uma olhada no livro, ele é mais ou menos dessa grossura assim, e muito bonito, vale a pena, você não vai se arrepender. Então, tem várias edições que você pode encontrar aí na internet. Tem o link aqui embaixo, confere lá pra você entender. Então é isso, meus chuchus, espero que vocês tenham gostado desse livro, desse vídeo de hoje. Confere um link aqui que tem mais vídeos de livro pra você ver. Clica aqui pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais e tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E que a força esteja com vocês.